Noite, meus irmãos, sejam todos bem-vindos para mais uma noite de estudos da doutrina consoladora. Hoje nós teremos o nosso irmão Berg Baraúna. É uma satisfação recebê-lo mais uma vez. Ele é trabalhador do Bitacu Sampaio, uma co-irmã da nossa casa. Ele vai trazer um tema: causas das misérias humanas. Isso é tão oportuno porque em todo o tempo da humanidade houve misérias. E vamos ficar atentos para o que ele vai nos trazer para a nossa reflexão. Toda reunião espírita merece uma reflexão, um aprofundamento. É assim que a gente vai aprendendo, vai evoluindo, vai ampliando a consciência e o discernimento, né? Então, vamos agora passar a palavra para o nosso irmão Lotário para que ele faça a prece inicial. Boa noite a todos. Vamos elevar o pensamento ao alto, ao Mestre Jesus, à Santíssima Maria. Agradecidos estamos por essa oportunidade de estar nesta casa de oração e trabalho. Pedimos ao Mestre e à espiritualidade amiga que abençoe todos os espíritos aqui presentes e os desencarnados também. E aqueles que não puderam estar presentes hoje por algum motivo, abençoe eles e abençoe nossos internautas. Eu gostaria que todos vocês fizessem a oração comigo que o Pai nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós ao vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendidos. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. E assim, com essa oração, eu passo a palavra para o nosso irmão que está na frente dos trabalhos, para que ele dê início na noite de hoje. Que assim seja. Que assim seja. Então, com a palavra, nosso irmão Berg, que seja iluminado, intuído para nos trazer o melhor de si com a sua mensagem de hoje. Muita paz. Queridas irmãs, queridos irmãos, que Deus nos guarde e que Jesus nos mantenha sob a sua paz. Nossos cordiais boa noite. É com alegria que estamos aqui. Trazemos um abraço fraterno de todos que fazem o Núcleo Espírita Bittencourt Sampaio, situado lá na Avenida Doutor Eurico Chaves, 645, em Casa Amarela. Casa essa da qual eu estou hospitalizado. Algumas pessoas dizem, mas que história é essa? Porque como o papel da casa espírita, que também tem de um hospital, para espíritos doentes da alma, que somos nós. Porque não pensemos que nós que já estamos aqui, ou que estamos à frente de uma casa espírita, como presidentes ou diretores, seja qual for a nomenclatura, ou dirigente de uma reunião mediúnica, ou dirigente de um grupo de passe, que nós já nos encontramos santificados. Somos os mais doentes, mas comprometidos com a causa do Cristo. Somos espíritos de outras romagens, viemos de outras existências. E sabemos que muitas dessas existências foram comprometidas por nós mesmos, pela falta de consciência que nos faltava. Nos perdemos na estrada e hoje, através da proposta da reencarnação, podemos nos tornarmos pessoas melhores, espíritos melhores. Esta é a proposta da reencarnação. Que nós possamos evoluir.
Nós não poderíamos deixar de lembrar que quando a gente olha para o lado de cá, a gente vê a figura de Rogério ali. Perdoe, né, a nossa emoção, porque pouco tempo que eu conheci Rogério, identifiquei uma alma bela, assim como todos nós, tentando desabrochar a borboleta mais linda que existe dentro de cada um de nós. Ainda, ainda estamos numa crisálida, transformando-se esta largata que há em nós numa linda borboleta. Mas pelo bem que se faz, pela transformação moral, pelo exercício do amor, do perdão, podemos muitas vezes retificar as coisas que nós fizemos de errôneas e melhorar-nos e nos transformar nessa borboleta. Sabemos das nossas características humanas, as nossas falhas, somos criaturas falhas. Mas já existe coisas belas dentro de cada um de nós. E Rogério tinha o lado belo dele, assim como todos nós. É claro que a gente não vai poder fazer uma comparação de nós com Bezerra de Menezes. Vocês conhecem a história de Bezerra, né? Bezerra, quando chega no mundo espiritual, que está lá no leito, e o espírito de Celina está perto dele, e ele há aquele lance de acordar, né? E Celina ao lado dele. Só que ele começa a escutar aquele burburinho, aquelas vozes. E Bezerra de Menezes disse: o que é isso? Que tantas vozes são essas? E Celina chama ele para uma janela, e quando ele abre a janela, muitas pessoas, muitos, isso no mundo espiritual, viu? Com um lencinho acenando para o doutor Bezerra, porque sabia que ele tinha desencarnado e tinha retornado à pátria espiritual. E estavam as pessoas acenando para o doutor Bezerra de Menezes. Então façamos nós a nossa parte, para quem sabe, né? Nós possamos, pelo menos, um lencinho possa estar acenando para cada um de nós. E eu tenho certeza que Rogério teve os lencinhos dele. E nós vamos ter o nosso. Então, que Deus abençoe, ilumine nessa nova etapa da vida nosso querido irmão Rogério, para que ele possa realmente continuar a tarefa que ele começou aqui e preparar-se para as novas existências. A proposta da noite é falar sobre causas das misérias humanas. Vivemos a par de muitas situações. Eu queria começar com uma mensagem do matemático, do físico, nascido em França, chamado Pascal. O matemático Pascal, no Evangelho segundo o Espiritismo, traz uma mensagem no capítulo 16, não se pode servir a Deus e a Mamon. Se não me engano, é o item 9, se eu não me falha a memória. A verdadeira propriedade. Esta é a mensagem. E começa o espírito de Pascal. O homem não possui de seu senão aquilo que pode levar deste mundo. O que encontra ao chegar e que deixa ao partir. Goza
durante a permanência na terra, mas uma vez que é forçado a abandonar, dele não tem a posse real. E que possui ele então? Nada daquilo que é para uso do corpo, mas para o uso da alma, o conhecimento, as qualidades morais. Isso ele já traz e leva consigo. E não está no poder de ninguém lhe tirar, porque são condições que ele adquiriu. Então, nada levamos dessa terra. Nem o nosso próprio corpo, porque vai voltar para a terra e vai ser despojado. E nós ainda nos achamos muita coisa. Eu acho que eu já citei aqui, eu acho belíssimo a propriedade humana. Essa máquina física, biológica, essa máquina nossa, ela é belíssima. Eu já citei aqui, né? Me lembro que eu já citei. Quando a gente leva uma picadinha de alfinete, né? E milhares de capilares, os vasos pequenininhos se destroem, mas automaticamente outros renovam-se. Então vejamos bem que beleza essa máquina humana. E nós temos que preservá-la. Mas não podemos, muitas vezes, venerá-la de uma forma tão grosseira como nós o fazemos. É como se fosse uma forma que a gente vai venerar a nossa matéria como se ela fosse o tudo. E quando nós pensamos dessa forma, se ela fosse o tudo, nós vemos as coisas materiais como se fosse o tudo. E não é o tudo. E ficamos a perceber quanto nós o temos para nos melhorar. As crianças, eu acho interessante as crianças e a gente aprende muito com elas. As crianças, ela às vezes tem um modo de dizer assim: olha, ele se acha. Eu acho tão engraçado quando as crianças dizem isso, né? Um com o outro. É que ele se acha. E nós, muitas vezes, nos achamos o tudo. E aí, o que é que nos falta muitas vezes é uma percepção das coisas espirituais. Um caminho que nós temos que seguir e realmente buscar com todo o nosso fervor e damos pouco valor às coisas espirituais. Quer um exemplo? Vamos dar. Nada daquilo que vamos falar hoje ou estamos falando é novidade, viu, gente? Não é novidade, não. Porque é apenas um alerta repetidamente para que a gente possa compreender deve ser o nosso comportamento uns para com os outros. E uma das causas dessas nossas misérias humanas é a falta de amor uns para com os outros. Eu costumo dizer, se nós seguíssemos, e isso eu já falei aqui em outras oportunidades, se nós seguíssemos o que o Cristo nos disse, para que nós possamos fazer ao nosso próximo, que gostaria que ele nos fizesse, esse mundo não se encontrava, permitam-me dizer e utilizar da palavra, não estava nesse desmantelo. Por culpa, não, perdoe, deixa eu tirar a palavra culpa, por falta de responsabilidade, nossa, que é uma palavra muito bonita, responsabilidade, a gente tem que acabar com essa palavra, negócio de culpa. Por falta de responsabilidade. E somos criaturas responsáveis, porque hoje nós já sabemos, nós já compreendemos algo.
E se nós já compreendemos, por que não praticamos? Quando eu digo por que não praticamos, eu digo nós, todos nós. Eu quero falar popularmente, para que a gente possa abrir um leque, fazer reflexões, conversar. Tanta falta de amor ainda. Não obstante, a mensagem do Cristo de há mais de 2000 anos atrás, e aqueles que vieram justamente após ele, nos instruindo, nos informando o como devemos agir, e nós ainda não fazemos. Nós estávamos conversando com um amigo pelo telefone. Ele vai permitir que eu diga, né, seu Calixto? Ele vai permitir que eu diga. E eu e ele conversando, eu disse, mas rapaz, por que Deus permite tanta coisa, né? Porque se eu fosse Deus, tanto eu como ele, a gente pegava, puxava a orelha de alguns governantes. Mas Deus não é uma pessoa. Deus é uma inteligência. Causa primária de tudo e todas as coisas. E sendo essa inteligência, toda a sabedoria, ele não tem justamente essa questão antropomorfa. Ah, um velhinho de barba. Não, 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 não é isso. Ele é uma inteligência. E tudo que Deus faz é bom. Tudo que Deus faz é bom. Até o que aparenta ser negativo é bom. Que é um exemplo eu vou dar. Tem uma mensagem de Merlano Maia, é um poeta, e a mensagem justamente é tudo que Deus faz é bom. Eu não sei citar toda, mas vou citar um pedaço que diz que um homem de ciência vai para a roça, né? Chega lá na roça e o matuto lá começa a dizer: tudo que Deus faz é bom. O homem de ciência fica: o quê? Você fica dizendo que tudo que Deus faz é bom? Tem leitura e tal, mas já era a hora do lanche, do almoço, do descansar. É um matuto junto com um homem de ciência, vai para debaixo de um pé de pitomba e começa a fazer o lanche, só que deu aquele sono, e o matuto deita debaixo do pé de pitomba e desce uma pitomba certeira lá de cima, do alto, com toda a velocidade, pô, cai no olho do matuto. Logo vem um inchaço roxo. O homem de ciência olha para o olho inchado do matuto, e o matuto olha para ele e diz assim: tudo que Deus faz é bom. Imagine se fosse uma abóbora, uma melancia, um melão. A abóbora está no chão, ramado no chão. A melancia também. O, o melão também. Então, tudo que Deus faz é bom. Então, Deus dá oportunidade a todas essas criaturas, como esses governantes, para que eles possam aguçar os seus sentimentos, para que eles possam melhorar-se. Mas muitos deles se perdem. Acham-se dono do mundo. E nós observamos aí essas guerras, lamentavelmente, lá no Oriente, guerras onde irmãos estão se destruindo por conta da prepotência e da arrogância humana. Somos criaturas ainda arrogantes. Não queremos jamais ainda admitir
que nós estamos errados, estamos equivocados. Então, vejamos, estamos falando de coisas pessoalmente aqui entre nós. Quantas brigas poderiam ser evitadas pelo pedido de desculpas? Pelo pedido de desculpas. Nós observamos que a ciência avançou muito, avançou. Mas a questão moral não deu conta de avançar junto com essa ciência. Eu já citei aqui que hoje uma pessoa vai fazer uma cirurgia aqui, no nosso Recife. E o médico, por favor, se tem alguém da academia médica aqui, por favor, me concede. Eu não sou médico, não. Eu sou estudante de espiritismo, eu leio de tudo. Leio bula, principalmente bula médica. E quem gosta de ler bula, gosta de ler livro. Porque as bulas, viu? Né? Então, eu mesmo gosto de ler. E leio, gosto de ler. Eu leio 3 livros consecutivos, 3 livros, e assimilo muito bem. Agora, tem pessoas que não conseguem, mas aí, leia pelo menos um. Eu gosto de ler 3 livros, estudar 3 livros, né? E consigo assimilar muito bem. Mas aí a gente começa a perceber que somos nós, criaturas, nesse sentido de tanto conhecer, então, sabemos que um médico hoje aqui, no nosso Recife, faz 2 pequenas incisões num paciente aqui, e um médico do outro lado do mundo faz a cirurgia de uma pessoa aqui no Recife. Avançamos ou não avançamos? Avançamos muito. Veja, a equipe médica faz 2 pequenas incisões aqui e o médico faz a cirurgia lá do outro lado do mundo. Mas, do outro lado, por outro lado, uma pessoa pega um carro e joga por cima de 10, 15, 20 pessoas. Vejamos, né, as situações. Às vezes, tem algumas pessoas que estão à frente de alguma unidade de criança, mas envolvido, completamente com a mente perturbada pela pedofilia. Ou seja, hoje nós temos aparelhos tecnológicos, está aqui, ó, transmitindo para quem está assistindo em casa, e logo depois vai ser colocada lá na plataforma do YouTube, mas através dessa plataforma, nós sabemos que mecanismos são usados também para a destruição. Quantas ligações nós não temos recebido nos nossos celulares de pessoas querendo nos assaltar, né? Nos roubar? De vez em quando chega uma mensagem para mim: Senhor Alcidenberg, existe um valor aqui de Pix de R$ 3.500. O senhor autoriza? Aperte um. Eu digo, eu vou apertar, viu? Ainda eu falo, vou apertar, e desligo. Causas de tantas misérias humanas, porque o homem ainda não aprendeu, através dessas situações modernas que chegam, esses aparelhos que chegam para o nosso bem, utilizá-lo para fazer o bem. O homem abusa de tudo aquilo que lhe chega nas mãos, porque lhe falta discernimento e condições morais. Está aí, né, a inteligência artificial, mas já está sendo usada de uma forma tão banal, que veio para o nosso bem. Tudo que vem no campo da tecnologia é para o nosso bem.
É para a nossa evolução, para a evolução do planeta. Mas, infelizmente, temos ainda criaturas envolvidas no mar, podemos assim dizer, de coisas tão negativas. Mas é natural. Porque Kardec deixa bem claro na classificação dos espíritos. Está lá no livro dos Espíritos. Quando ele vem trazer uma classificação dos espíritos. E ele começa pela terceira ordem, que é a ordem que nós estamos. Mas nessa terceira ordem, existe ordens, ou melhor dizendo, existe subsequente classes. O que impera é a maldade, a imperfeição, orgulho, vaidade, egoísmo. Dentro dessa classe, existem outras subclasses, na terceira ordem. Mas existe uma classe de espíritos chamados espíritos pseudo-sábios. Espíritos inteligentes. Muito inteligentes. E aí, esses espíritos, eles que foram muito inteligentes na Terra, porque, gente, a gente tem que entender o seguinte: esses espíritos que povoam o mundo espiritual foram espíritos que viveram aqui na Terra, de homens e mulheres. E somos nós também que vamos retornar. Então, essa classe que popula o mundo material, que faz essa população, existe de categorias diversas. E entre essas categorias imperfeitas, existem essas nossas categorias de criaturas mentirosas, porque existe espírito que mente, mas também aqui existe na Terra pessoas que mentem, que fazem coisas banais, destruidoras. Vejamos aí as bombas, né? As coisas que são inventadas aí. Homens de grande inteligência. Aí ele vai passar para o mundo espiritual? Ele vai se tornar anjo? Não. Tem inteligência, mas ainda não tem o sentimento profundo do amor. Permitam-me falar, eu dialogava com um espírito numa reunião mediúnica, uma reunião de desobsessão, e o espírito olhou para mim assim e disse: Você não tem condições intelectuais de falar comigo, e nenhum aqui. Eu fiz. Porque eu sou um espírito muito inteligente. Embora ele já estava consciente que era um espírito, estava no estado de espírito. Né? E eu disse para ele: muito bem. Eu tenho a ensinar a vocês. Eu fiz: nós queremos aprender. Eu disse para ele. E nós queremos aprender. Porque se algo você traz para nós, para que a gente possa desenvolver para o nosso bem, para o nosso melhor, eu quero conhecer. Então, nós queremos aprender com você. Agora, permita-me dizer, e ele aí parou para escutar. Se todas as lições que você vai nos trazer está pautada em cima dos ensinamentos do Cristo Jesus, no trabalho do amor, no exercício de servir uns aos outros e perdoar, então traga, porque nós queremos conhecer. E aí ele diz: não, peraí, esse Cristo, esse perdedor, esse derrotado que morreu na cruz? Não. Então vejamos bem, um espírito muito inteligente, porque eu notei a fala, falando de uma forma muito eloquente, mas lhe faltando a condição principal, a condição moral. E é a nossa condição também. Que muitos nos falta aqui é a condição moral, o desenvolvimento do moral. Por isso que o espírito de Pascal, veja, um matemático, está aqui no Evangelho segundo o Espiritismo.
nos traz essa mensagem. O homem não possui de seu senão o que pode levar desse mundo. O que encontra ao chegar e que deixa ao partir. Goza durante a permanência na terra, mas uma vez que é forçado a abandonar, ele não tem a posse real. O que possui ele então? O que é que ele possui? Nada daquilo que é para uso do corpo, mas para uso da alma, o conhecimento e as qualidades morais. Mas no Evangelho segundo o Espiritismo, está aqui, no capítulo 3, há muitas moradas da casa do meu pai. A mensagem de Kardec, aqui não é o Espírito, é Kardec que fala aqui. Destinação da terra, causa das misérias terrenas. Muitos admitiram de que haja tanta maldade na terra e tantas paixões grosseiras, tantas misérias e enfermidades de toda a natureza. E daí conclui que a espécie humana é algo muito triste. Esse julgamento provém do ponto de vista acanhado, em que se colocam os que emitem, o que lhe dá uma falsa ideia do conjunto geral. É uma falsa ideia. Porque nós analisamos o planeta Terra como se fosse apenas esse planeta habitado. Ah, aqui é uma coisa, que situação miserável. Tanta miséria. Mas nós temos que analisar o conjunto. Deve-se considerar que na Terra não está a humanidade toda. Há muitas moradas na casa do meu pai, disse o Cristo. Os outros planetas são habitados. Mas apenas uma pequena fração. E com efeito, a espécie humana compreende todos os seres dotados de razão que povoam os inumeráveis mundos do universo. Ora, o que é a população da Terra em face da população de todos esses mundos? Porque nós temos que admitir, nós, como os espíritos, nós temos que dizer, porque só o nosso mundo que é o mais belo que é aqui habitado. Quando a sonda Hubble, uma dessas sondas que foram lançadas no espaço, se eu não me engano foi a Hubble, foi lançada no espaço, lá, essa sonda fez também uma varredura na órbita terrena. E qual foi a que essa sonda encontrou aqui? A sonda, ao analisar a órbita terrena, disse assim, que aqui existia uma probabilidade de vida, mas não disse que tinha vida. Ou seja, existia uma probabilidade de vida. Então, eu não estou aqui, ele não está aqui, porque há uma probabilidade. Será que a gente está ou não está? E as sondas têm analisado por aí, têm tido avanço, que é de grande importância. Mas nós sabemos que ainda é muito grosseira. E há moradas. E para detectar essas formas de existências, é necessário o homem abrir os olhos para o campo espiritual e para compreender que essas moradas existem, mas muitas vezes a matéria não é essa matéria igual a nossa. Muito menos que a de um lugarejo em relação ao grande império. A situação material e moral da humanidade terrena nada te espante, desde que se leve em conta a destinação da terra e a natureza dos seres que dele habitam. Qual é a natureza nossa? Não é a natureza que muitas vezes nós queremos levar vantagem em tudo? Eu quero levar vantagem em cima do meu irmão, seja no trabalho, seja onde for. Eu quero realmente ser o cara.
E muitos negam a Deus. Negam a Deus. Faria dos habitantes de uma grande cidade uma ideia completamente falsa. Quem o julgasse pela população de seus bairros mais infinitos sórdidos. Ínfimos sórdidos. No hospital, só se vê doentes e estropiados. Numa penitenciária, vê-se reunida todas as torpezas e todos os vícios. Nas regiões insalubres, os maiores habitantes são pálidos, franzinos, enfermiços. Pois bem, figure-se a terra como um subúrbio, um hospital, uma penitenciária. Vocês viram que eu falei no hospital, né? Que eu estou domiciliado no hospital, que é a minha casa, a casa de Bittencourt Sampaio. Porque eu sou um espírito doente da alma. Um espírito que ainda carrego em mim mazelas, negatividade, personalismo forte. Você, Berg? Sim. Algumas pessoas, às vezes, até dizem assim, não, mas você não deve falar isso na tribuna espírita, não, porque você... Olha, e as pessoas têm que me olhar como se eu fosse um santo, coisa que eu não sou. Sou uma criatura imperfeita, que me chateio. Agora, eu não posso ficar alimentando o meu chateamento e guardando raiva, porque isso está me fazendo mal. Mas nós nos chateamos, todos nós. Agora, nós temos que realmente domar o homem velho. É o que nos ensina Kardec. Reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral, pelos esforços que ele faz para domar suas más inclinações. Porque somos criaturas que temos más inclinações ainda, imperfeitos. Somos criaturas imperfeitas, orgulhosas, egoístas, vaidosas, todos nós. Todos nós. Então não vamos sair com esse ar de santidade, né? Muitas vezes que nós, ele é um espírita, está falando ali na tribuna espírita. E aí a gente começa a dizer, né? Você levaria algum de nós para casa? Estou falando isso que eu já falei outras vezes aqui. Porque a proposta é urgentemente, de urgência, é hoje sermos melhor do que ontem. E amanhã, melhor do que hoje. E assim sucessivamente. Nos esforcemos para isso. Nós tínhamos uma amiga de trabalho lá na nossa casa espírita, eu dando o estudo do ESD, né, monitor de ESD, e ela muito dizia, Marileide, o nome dela. Ela ficava na fila do passe. Ela que organizava a fila do passe. Marileide desencarnou com um câncer, mas muitas vezes ela dizia assim para nós: Berg, eu noto que quando você está dando estudo, é tão acessível, você fala um linguajar tão popular. E eu sei que é de bom entendimento, mas não entra na minha cachola. Ela já estava carequinha devido à quimioterapia. Mas não entra na minha cachola, Berg. E eu dizia para ela, Marileide, eu queria ter a sua cachola. Marileide é uma pessoa tão justa. Coisa do cotidiano. Nosso dia a dia em casa. Vamos observar as nossas relações começando de casa. Como dizia vovô e vovó, as querelas, vamos lá para a cozinha e senta todo mundo nos tamboretes da cozinha e vamos botar tudo em prato limpo. Resolve-se as coisas nos tamboretes da cozinha. Tamborete é aquele banquinho, né?
E Marileide, ela, quando estava cozinhando o inhame, é coisa tão simples, né? Veja, dentro de uma casa, cozinhando. E de vez em quando você cozinha o inhame, tem aquele que fica roxinho, né? Fica mais roxinho, pretinho, e aqueles que fica branquinho. E as duas filhas dela, uma delas foi pegar a rodinha branca e foi pegar a outra branca. Ela foi lá e deu uma tapa na mão dela. Eps, um roxinho e um branquinho. Deixa um branquinho para sua irmã também. Marileide era justa. Parece coisa tão simples, né? Tão simples. E no Evangelho no Lar, depois que ela desencarnou no Evangelho do Lar, na casa dela, aí uma das filhas dela nos contou isso. E aí, por isso que eu disse para a Marileide, porque eu já conhecia algumas coisas que ela fazia. E aí eu dizia para a Marileide, por isso que eu queria ter a sua cachola. Porque ela não entendia, às vezes, o estudo do ESD, mas que adianta? E até adianta nós estudarmos, conhecer toda a doutrina, conhecer toda a codificação, nós temos que estudar mesmo, conhecer a doutrina, conhecer o lado espiritual, buscar. Mas se nós não sentimos aquilo que nós estudamos, não pomos em prática aquilo que nós estudamos. É como diz o apóstolo Paulo. Eu posso ter o dom de profetizar, falar a língua dos homens e dos anjos, a ter fé ao ponto de transportar montanhas, a entregar meu corpo vivo para ser queimado vivo. Mas se eu não tiver amor, nada serei. Então, eu posso conhecer toda a doutrina, mas se eu não procuro me melhorar com o que a doutrina me ensina, e aí? A doutrina nos chama, nos conclama para a tarefa, para que a gente possa arregaçar as mangas. E digo de passagem, você pode tomar 20, 30, 40, 50 passos, ou mais. Beber um caminhão de água frutificada. Mas se você não procura fazer a sua parte, não se modifica. E digo também de passagem, viu? O principal trabalho está sendo feito aqui, né? Lá no passo justamente vai ser o complemento. Mas aqui é que está sendo feito o trabalho espiritual. A equipe espiritual da casa de Caminhando para Jesus está aqui, ó, trabalhando com todos nós. Com o palestrante também, porque ele traz as suas imperfeições, as suas fraquezas, os seus erros. Todos nós aqui estamos em tratamento, porque somos nós mergulhados diante dessas misérias humanas, doenças, crimes hediondos que nós observamos por aí, enganação, guerras. Mais uma coisa, nós temos que entender: a mudança vai partir de dentro de cada um de nós. Não vamos buscar o mundo de regeneração que todo mundo fala, se não modificarmos os nossos conceitos. Porque as misérias continuarão. Nós é que temos que mudar, dar o exemplo. Ah, falamos das pessoas que gritam, que brigam, que faz guerra, que lutam. E nós que já atingimos, podemos assim dizer, um pouquinho de consciência, um pouquinho só, mas nós possamos falar e dizer não à maldade. Eu não sou exemplo de nada, por favor. Não sou exemplo de nada. Eu estava numa farmácia. Quando cheguei numa farmácia, minha filha estava com 13 anos na época. Hoje já está com 30.
E aí, o cidadão, 13, foi a Aninha estava com 13, foi 13 para 14, 15 anos nessa faixa. E eu entrei para comprar um remédio e estava lá estampado em cima da mesa da farmácia. Um assalto que teve ali em Casa Forte e um jovem de 16 anos que estava no meio do assalto, foi fazer o assalto, foi assassinado, né? Na troca de tiros. Foi lá. E um cidadão leu a matéria assim, olhou para mim, é isso aí, muito bem, tem que ser assim mesmo. Muito bem, acha é bom. Você não acha, meu irmão? Eu fiz, não. Por que não? Eu fico imaginando se fosse o meu filho, se fosse a minha filha, porque a gente só pensa que pode acontecer com o filho do outro, no filho do vizinho. Somos muito ainda orgulhosos e egoístas. E aí, por conta dessas misérias humanas, nós passamos por tudo isso e não observamos que nós temos que desabrochar em nós o sentimento de piedade para com estes que caem nesses vacilos. E somos nós, criaturas, vendo essas situações para que a gente possa acordar, educar a sociedade. A sociedade que somos nós. Nós fazemos a sociedade. Queremos um social melhor, mas façamos o nosso melhor, nos moralizemos, nos transformemos. Como nos diz Emmanuel, eu não canso de dizer essa frase de Emmanuel, e vou repetir outras vezes, quando ele está prefaciando André Luiz, no livro Nosso Lar, logo no índice, ele está dando um aval de André Luiz, a assinatura dele, assino é isso mesmo. E Emmanuel, quando ele está prefaciando o livro Nosso Lar, e por isso que a gente tem que ler o prefácio de uma obra. A gente às vezes quer ler a obra, começa lá do meio. Não, é tão cansativo. Leia o prefácio da obra. Porque a obra, quando ela tem um prefácio, justamente ela vai dar toda a anotação no que se identifique dessa obra, o que é que essa obra se propõe. E Emmanuel diz assim: em verdade, precisamos do espiritismo e do espiritualismo. Espiritismo, a nossa doutrina espírita, e do espiritualismo, porque todas as doutrinas são espiritualistas. O católico é espiritualista, o protestante é espiritualista, o budista é espiritualista, o hinduísta é espiritualista. Só existe uma diferença. Muitos deles não trazem as propostas que a qual a nossa doutrina traz. Existem diferenças, né? Existe a questão da comunicabilidade dos espíritos, existe a questão da reencarnação, que até algumas doutrinas têm, a pluralidade dos mundos habitados, a lei de causa e efeito, enfim, a doutrina abre um leque. E que essas doutrinas, o catolicismo, o protestantismo, traz o seu lado espiritual, porque o espiritualismo é o contrário do materialismo. O materialismo não aceita nada após a morte. Então, Emmanuel diz: precisamos do espiritismo e do espiritualismo, mas muito mais de espiritualidade. Precisamos nos espiritualizar, nos transformar, calar para deixar falar o mais tolo. Olha, gente, são coisas tão simples e ao mesmo tempo tão desafiadoras. Porque é desafiadora? É porque somos nós ainda, criaturas, ainda orgulhosos, não queremos dar o braço a torcer. Que nós estamos equivocados, que nós damos um vacilo, de pedir perdão. Olha, a ciência nos oferece braços artificiais, pernas artificiais,
Assim se avançou muito e nós não aprendemos a pedir desculpa. Desculpa, meu irmão, eu errei. Desculpa, eu errei. E aí nós vivemos diante dessas misérias humanas. O pai, ele pode errar e pedir desculpa à sua filha ou ao seu filho. Pode. E o filho pode chegar a dizer para o seu pai: papai, eu estou muito chateado com o senhor. Muito chateado. Papai, o senhor fez isso, 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 isso. Foi mesmo, meu filho, me perdoe. Me desculpe. Estou lembrando aqui. Logo, o pai disse: ai, meu filho, mas você também fez isso, 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 que magoou sua mãe. E aí, se entendem. Então, somos nós, diante dessas misérias humanas, porque somos criaturas ainda muito orgulhosas. Não deixamos que desabroche borboleta que está dentro de cada um de nós. Existe uma borboleta linda, linda, a desabrochar dentro de cada um de nós. Mas enquanto nós tivermos envolvido com paixões orgulhosas, egoístas, vaidosas, com prepotências, nós vamos ficar na crisálida, tentando sair daquela crisálida e só depende de nós. Como diz a música, depende de nós. Eu, eu comecei a falar lá no Bitico ontem, que eu fui ontem falar na nossa casa, e eu fui falar sobre a questão da identidade dos espíritos, né? Mas eu abordei muito a questão dessa temática, porque os espíritos se comunicam dentro das suas condições de prepotência que eles comunicam nas reuniões mediúnicas. Eu citei aqui o espírito que muito inteligente e disse que eu não tinha capacidade, nem nenhuma da equipe lá tinha capacidade de debater com ele. Mas existe uma mensagem aqui do capítulo 2 do Evangelho, uma rainha de França, né? Eu já citei aqui, que ela disse que rainha ela foi entre os homens, né? E rainha ela pensava chegar no mundo espiritual. E somos nós, muitas vezes, diante da nossa carapaça, nós estamos, eu sou o chefe ali, e achamos que aqui eu mando e sou obedecido. E dentro do lar também. Quantos tiranos domésticos não existem? Homens tiranos. Quantos de nós, aqui eu mando e sou obedecido? Mas ele deveria entender que o outro diz assim, mas é detestado. Porque quem quer mandar e diz que é obedecido, ele é detestado. E a gente tem que procurar cativar as criaturas. Por isso que eu comecei justamente por Rogério, a mensagem de Pascal, mas a mensagem para todos nós. Liberte a borboleta que existe dentro de você, dentro de nós. Quem quiser que diga que você é besta, isso é um abestalhado. Não é fácil. Não é fácil. Mas, se a gente nos esforçar, um pouquinho pelo menos, a gente chega lá. A tarefa é árdua. Porque andar lado a lado com o diferente é um grande desafio. Eu quero encerrar com uma mensagem do Evangelho, mas lembrar uma passagem também que está nesse livro aqui, ó. Obsessão e Desobsessão, de Sueli Caldas Schubert.
profilaxia e terapêuticas espíritas. Porque o homem, nós vivemos a par com as obsessões, fazemos tratamento das obsessões. E por que existe obsessão? Porque existe um espírito que nos persegue. Porque que miséria é esta de estar vivendo um tormento, uma situação? Por que somos atormentados? E aqui conta a história de uma mulher, há muitos anos dentro de uma casa espírita, trabalhando na reunião de desobsessão, viu? Na reunião de mediúnica, mas ela parece, se eu não me engano, se não me falha a memória, ela tem um problema na perna. E uma entidade, um escravo, dá uma comunicação e conta toda a história que ela foi, né, na reunião, e diz assim: se ela me pedir perdão, certamente seu perdão será levado em conta. E pelo menos eu, vou abandonar a minha perseguição a ela. O que é que vocês acham? Ela pediu perdão a essa entidade? E ainda disse assim: perdoar um escravo, trabalhador de uma casa espírita, frequentando reunião de obsessão, trabalhava, tá vendo como somos doentes? E vivemos a par dessas misérias porque nós não queremos nos modificar, nos transformar. E aí, permitam-me dizer a lição, a paciência. Eu gosto muito dessa lição. A dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Agora eu entendo porque a dor é uma bênção. Porque a dor é um mecanismo para que a gente possa acordar, para sair da crisálida que nós estamos, da zona de conforto. A dor é uma bênção que Deus envia a seus eleitos. Não vos aflijais, pois quando sofrer diante de me dizer o contrário, o Deus onipotente que marcou pela dor nesse mundo para a glória no céu. Sedes pacientes. A paciência é também uma caridade. E deveis praticar a lei da caridade ensinada pelo Cristo enviado de Deus. A caridade que consiste na esmola dada aos pobres é a mais fácil de todas. Mas há uma bem mais penosa e, consequentemente, bem mais meritória. Perdoar aquele que Deus colocou em seu caminho para ser instrumento do teu sofrer e pôr a tua paciência à prova. A vida é difícil, eu bem o sei. Ela se compõe de mil nadas que são tantas picadas de alfinetes que acabam por nos ferir. Mas se levarmos em conta as compensações que temos pelo outro lado, as bênçãos, haveremos de ver que são estas mais numerosas do que as dores. O fardo parece menos pesado do que quando se olha do alto ou quando se curva a fonte para o chão. Coragem, amigos. O Cristo é o vosso modelo. Mais sofreu ele do que qualquer um de vós. E quanto vós tende vosso passado a vos espiar e vos fortalecer para o futuro. Sede, pois, pacientes, sedes cristãos. Essa palavra encerra tudo. Um espírito amigo, Havre, 1862. Lição à paciência. Muita paz para todos. Obrigado, Berger. Um tema tão importante para a nossa reflexão, como ele bem disse, que nós daqui não levamos nada, só a consciência. Consciência nós levamos, nós trazemos, e tão importante tudo que ele nos trouxe para a reflexão, as mazelas, as dores, as doenças que nós temos, são frutos de nós mesmos. O plantio mal feito, a colheita também traz sofrimento. Então, agradecemos a presença de Berger por esse tema
tão importante para nós refletirmos que nada somos. E ainda vivemos num mundo onde a pessoa diz, sabe com quem está falando? Pequenina criatura no meio de 8 bilhões de habitantes, ainda diz, sabe com quem está falando? Sou importante. A prepotência. Mas agradecemos e vamos passar a palavra ao nosso irmão Tibiriçá para a prece de agradecimento. Boa noite a todos. Cristo Jesus, mestre amado, nós te agradecemos por termos estado aqui essa noite, participando desse banquete que nos foi oferecido com esse tema tão bem explorado pelo irmão Berg, que ele nos sirva de reflexões para podermos pensar o que estamos fazendo pela melhora do planeta, né? Essa zona de conforto que ele falou, que a gente possa sair dela, esse estado de comodismo, de preguiça, para que possamos contribuir para um mundo melhor, para que possamos somar, para que possamos ser uma maioria em busca dos teus ensinamentos do amor, para que a Terra, né, possa migrar o quanto antes para esse mundo de regeneração que a gente tanto espera, um mundo onde o bem e o amor superarão o mal, Senhor. Agradecidos estamos por mais essa noite e te pedimos que todos nós possamos retornar aos nossos lares na tua santa paz. Que assim seja. Que assim seja. Então, meus irmãos, concluídos os trabalhos da primeira fase, por favor, mantenham-se harmonizados em silêncio, receptivos para o passe. Muita paz para todos.